Luz e paz, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Dando prosseguimento ao Evangelho no Lar, mas esta oportunidade que temos de poder estar refletindo sobre os ensinamentos do Cristo e que estão registrados nesse nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de iniciarmos, eu convido a todos a elevar pensamento a Deus para a nossa prece inicial. Pai de infinita bondade e misericórdia, nós te pedimos as bênçãos, as graças e a proteção para todos nós nesses dias turbulentos em que estamos vivendo. Pedimos, Pai, que teus espíritos de luz estejam conosco, nos iluminando, nos orientando, nos guardando, e ao Mestre Jesus que ele possa trazer a luz do esclarecimento a todos nós, e que com a sua inspiração possamos tornar esta mensagem de hoje útil para o nosso dia a dia. Assim sendo, Pai, pedimos a tua permissão para iniciarmos a tarefa desta noite. Que assim seja. Meus irmãos, então, dando continuidade a este estudo do Evangelho no Lar, hoje eu escolhi, para que possamos estar refletindo, fazendo uma reflexão sobre os ensinamentos do Cristo, sobre o que eles nos trazem de bom para todos nós, para que esses ensinamentos possam facilitar a nossa caminhada, para que possamos melhor compreender aquilo que o Cristo nos ensinou, em cada uma das passagens que foram registradas. Então, hoje, nós vamos tratar o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 25, Buscai e achareis. Nós vamos trazer aqui os itens de 9 a 11. Não vos inquieteis pela posse do ouro. E assim está escrito lá no nosso Evangelho. Não vos inquieteis por possuir ouro ou prata, ou qualquer outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem duas roupas, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurar saber quem é digno de vos hospedar e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudeia assim: que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não o for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber nem escutar, sacudi, ao sairdes desta casa ou cidade, a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente do que esta cidade. Está em Mateus, capítulo 10, versículos 9 a 15. Continuando aqui no item 11. A explicação, instrução dos Espíritos. Naquela época, nada tinham de estranhável essas palavras que Jesus dirigiu a seus apóstolos, quando os mandou pela primeira vez anunciar a Boa Nova. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor encontrava sempre acolhida na tenda,
mas então os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação houve de criar costumes novos. Os dos tempos antigos somente se conservam em países longínquos, onde ainda não penetrou o grande movimento. Se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer aos seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. A par do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Proferindo-as, ensinava Jesus a seus discípulos que confiassem na providência. Ao demais, eles, nada tendo, não despertariam a cobiça nos que os recebessem. Era um meio de distinguirem os egoístas dos caridosos. Por isso foi o que lhes disse: procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou quem é bastante humano para agasalhar o viajante, que não tem com que pagar, porquanto esses são dignos de escutar as vossas palavras. Pela caridade deles é que os reconhecereis. Quanto aos que não os quisessem receber, nem ouvir, recomendou ele, porventura, aos apóstolos que os amaldiçoassem, que se lhes impusessem, que usassem de violência e de constrangimento para o converterem? Não, mandou pura e simplesmente que se fossem embora, à procura de pessoas de boa vontade. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis para que deixe a sua crença, a fim de adotar a vossa. Não anatemateis os que não pensem como vós. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilo os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomado com violência, hoje o é pela brandura. Então, meus irmãos, isto é o que nos diz, esse ensinamento que nos traz nesse capítulo 25, nesses itens de 9 a 11, com esse ensinamento do Cristo. E qual o sentido moral deste ensinamento? Nós, nos dias de hoje, ainda vemos aqueles que querem impor a sua religião, impor a sua maneira de pensar aos demais, às vezes, até como nós estamos presenciando no Oriente, pela força, através das armas, utilizando o nome de Deus para provocar as guerras, querendo impor a todos aqueles que não seguem a sua ideologia religiosa, através da força, o seu modo de pensar e de agir. Então, nós sabemos que hoje, como Cristo disse, não mais tomaremos o céu pela violência, e sim pela brandura. Ou seja, fazendo aquilo que o Mestre fez. Ele, sem violência alguma, ele conseguiu expor e não impor o seu pensamento sobre a religião que, na época, estava vigente em todo o mundo conhecido naquela época. Através do amor, através do trabalho, através da caridade, ele conseguiu sim o seu intento e por isso nós estamos hoje, até hoje
relembrando e procurando seguir esses ensinamentos, porque foi o de melhor aproveitamento para todos nós, quando nós nos demos conta de que nós devemos muito mais nos preocupar com o espírito do que com a matéria. Então, o sentido moral deste ensinamento, ele vem nos dizer que ao trabalharmos na divulgação do Evangelho do Cristo, devemos nos preocupar mais com a caridade moral do que com a caridade material, sem estar tentando impor a nossa doutrina, a nossa religião, através das necessidades alheias, fazendo com que eles se sintam reféns da nossa ajuda e nos deem em troca a sua crença naquilo que nós acreditamos, no nosso caso, a doutrina espírita e outras religiões, as suas ideologias. Então, não devemos, como Cristo disse aos seus discípulos, despertar a cobiça no nosso irmão, porque então nós estaremos simplesmente aproveitando uma fraqueza sua para convertê-lo a pensar como nós pensamos. Ainda nesse ensinamento, nós podemos deduzir que temos que trabalhar incessantemente, cumprindo a vontade de Deus e fazendo o bem. Não adianta nós querermos divulgar o amor, divulgar os ensinamentos do Cristo, se nós não fizermos o bem. Então, muitas vezes, nós conseguimos transmitir melhor esses ensinamentos através dos nossos exemplos do que das nossas palavras. Também nos ensina, quando ele diz que é para sacudir a poeira dos pés, ele diz simplesmente para esquecermos tudo aquilo, que não guardemos rancor ou mágoa àqueles que são refratários àquilo que nós pensamos, aos ensinamentos que nós queremos lhes passar. Não tentar impor a esses irmãos a conversão através da violência ou do constrangimento. E se nós formos parar para analisar, as nossas casas espíritas bem fazem isso aqui. Estão sempre com as portas abertas para aqueles que as procuram, mas não correm atrás de ninguém para tentar angariar maior público para a doutrina. Pois sabemos, e Kardec já nos deixou bem claro, que às vezes aqueles irmãos, quando nós estamos iniciando o estudo na doutrina espírita, e comparecemos às palestras públicas, nós começamos a notar que tem alguns que aparecem uma vez, duas vezes, depois não voltam mais. Assim como aqueles outros que às vezes, tangidos pela dor, nos procuram e depois de certo tempo, às vezes resolvido o seu problema, também se afastam. Será que nós devemos ir atrás e cobrar a presença das pessoas? É claro que não. Cristo nos diz que não. É porque ainda não está na hora deles. Mas nem por isso nós devemos repeli-los. Então, é outra moral, outro ensinamento no sentido moral que nos traz esta passagem. Os ensinamentos devem ser espalhados em benefício de todos, mas eles só serão percebidos por aqueles que se propõem a recebê-los. E devemos incansavelmente continuar fazendo a nossa parte e deixemos a cargo da providência aqueles que se mostrem refratários.
E é justamente isso que nós vemos, principalmente na nossa casa espírita. Tem aqueles que comparecem lá, às vezes esperando assistir algum fenômeno, coisa assim, somente a curiosidade os move. E às vezes, com o que eles acabam lá encontrando, ou eles ficam ou eles vão embora. Às vezes, tem aqueles que já estão prontos para receber a boa nova, esses, por certo, irão ficar. Aqueles que ainda não estão prontos, é porque não chegou ainda o dia deles. Ainda não estão prontos para entender. Mas a providência divina os encaminhará, uma hora ou outra, para que eles possam também usufruir desses divinos ensinamentos tão úteis para a nossa vida, para a nossa caminhada espiritual. E quanto a isso, quanto ao como devemos proceder enquanto espíritas em relação a esses irmãos, tanto aqueles que aceitam como aqueles que ainda não estão prontos para aceitar, a doutrina espírita nos diz: não violenteis nenhuma consciência. Ou seja, se a pessoa tem a sua religião e ainda não está pronta para entender o que a doutrina espírita traz para ele, não somos nós que devemos tentar impor isso à força, tentar explicar para ele de maneira a convencê-lo. Simplesmente deixe a providência divina agir. Não forceis a ninguém para que deixe sua crença, a fim de adotar a vossa. Melhor religião é aquela que te faz melhor. Se você está bem com a tua religião, por certo, você está se tornando melhor. Então, não somos nós que devemos tentar impor a ela ou dizer que está errada a sua religião, criticar. Simplesmente devemos respeitar essa maneira de pensar, respeitar a todas as outras religiões e, por que não dizer, toda religião que prega o amor de Deus, o amor do Cristo, mal nenhum ela poderá fazer àqueles que a frequentam. Não repeli os que não pensem como vós. Então, daqueles que pensam diferente, aqueles que têm sua religião, que por vezes até a gente ouve falar, não, porque o espiritismo é muito perseguido, isso e aquilo, ainda não está na hora desse irmão, ainda não entendeu. A hora vai chegar em que ele vai entender. Seja agora, seja na vida futura, ele, por certo, uma hora ou outra, ele se dará conta disso. Mas não somos nós que vamos repeli-lo. Nós vamos estar sempre nas nossas casas espíritas, no nosso coração, abertos para recebê-los e fornecer-lhes o amor, a caridade, através das orientações, através das nossas preces, através daquilo que nós podemos fazer amando o nosso próximo. Então, esse é o nosso papel enquanto espírito. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Então, vamos procurar acolher melhor aqueles que nos procuram e aqueles que nos repelem, vamos deixar eles tranquilos, eles de acordo com a consciência deles, com a maneira de pensar deles, porque às vezes nós correndo atrás deles, nós acabamos por perder aqueles que estão nos procurando, que estão necessitando de um auxílio, de uma palavra amiga, de um esclarecimento melhor. Então, não precisamos correr atrás daqueles
que ainda são refratários. Dia chegará em que eles entenderão. Vamos lembrar que a história nos diz que a imposição de ideias religiosas nunca foi benéfico para a humanidade. Nós, ainda hoje, vivemos os reflexos de tentativas de impor essas ideias religiosas lá no passado. O próprio Cristo, quando aqui esteve, os judeus não o aceitaram e não o reconhecem até hoje como um Messias que eles aguardavam e aguardam a sua vinda até hoje. E, portanto, nós sabemos que tudo que ele fez não repeliu aqueles que não o aceitaram, mas devido ao pouco tempo que ele tinha para trazer, para espalhar a boa nova, ele soube bem aproveitar, apoiando aqueles que acreditavam, levando essa boa nova àqueles que estavam prontos para recebê-la. E depois disso, nós sabemos o quanto essa boa nova espalhou-se pelo mundo e está aí até hoje, com algumas religiões que ainda não a aceitam, mas que, por certo, nos faz muito felizes de saber que o Mestre aproveitou bem a oportunidade que teve para nos trazer esses ensinamentos. Através dos seus discípulos, ele fez com que isso chegasse ao mundo inteiro. E nós vamos lembrar também que o Consolador prometido, aquele que nos veio através do Espírito de verdade, com a codificação através de Kardec, também não foi bem aceita na época e até hoje sofre de incompreensão, às vezes, por parte de muitos, mas que cada vez está se espalhando mais, cada vez está atingindo mais pessoas. E assim, essa doutrina vai ampliando o seu círculo de benefícios a toda a humanidade. Se ainda não temos a grande parte da população mundial seguindo os ensinamentos dos espíritos, é porque ainda não chegou a hora. No momento que chegar, quando esse dia chegar, por certo, as sementes já estão lançadas, sim, só esperando para frutificar. E isso nos faz lembrar também dessas palavras que o Cristo nos disse. Outrora o céu era tomado com violência, hoje o é pela brandura. Então não adianta nós querermos impor a ninguém pela violência tanto moral quanto física, as ideias religiosas que nós temos. Nós temos sim que mostrar através dos exemplos. E como demonstrar através dos exemplos? Trabalhando com amor, levando o amor a todos os cantos e com a caridade. Quanto mais bons exemplos nós dermos, por certo, mais pessoas nós alcançaremos. Nós sabemos que a rejeição às ideias novas sempre houveram, continuarão existindo,
Sempre quando nós pensamos em trazer alguma coisa de novo, nós vamos gerar incredulidade, nós vamos gerar polêmicas por causa dessas novas ideias, justamente porque as pessoas já estão acostumadas a raciocinar e a conviver com aquilo que já está posto, aquilo que já está no seu dia a dia. Então, a incredulidade faz parte também desse nosso caminhar, faz parte de todos, de toda a humanidade, de desconfiar daquilo que é novo, que vem a contrariar aquilo que já está estabelecido. E nós temos a esse respeito no Evangelho Misericordioso. Paulo Alves Godoy, ele trata da incredulidade. Então, eu fiz, como é muito extenso esse capítulo dele, esse texto, eu fiz um resumo com as ideias principais. E vou passar a ler para vocês. Em todas as épocas da humanidade, existiram os descrentes, que não acreditavam nas coisas mais ostensivas. O Cristo disse a Tomé: Tomé, precisastes ver para crer, mas bem-aventurados são os que acreditam sem ver. Jesus percorreu cidades e aldeias da Galiléia, da Samaria e da Judéia, fazendo curas e realizando milagres que demonstravam sua origem divina, que eram fatos notórios para toda a população, mas nem assim convenceu a todos. A história da humanidade nos mostra o quanto somos refratários às ideias que vêm em contraposição ao que está estabelecido. E ele cita alguns exemplos aqui, históricos. Cristóvão Colombo, com a teoria da Terra esférica, foi muito combativo. Né? Galileu, ao opor-se ao geocentrismo, o Sol girava em torno da Terra e não a Terra em torno do Sol. Esse era o heliocentrismo, né? Então ele dizia que não, que a Terra é que girava em torno do Sol, ao contrário. Joana d'Arc, ao afirmar que ouvia vozes de espírito, e assim como tantos outros. Nos diz ainda que convivemos em nossos dias com irmãos que acreditam na vida única do espírito na carne, nas penas eternas e na unicidade dos mundos habitados. Por enfrentar a incredulidade dos homens, trazendo a verdade, Jesus foi crucificado. Sócrates foi condenado a beber cicuta. João Batista e Paulo de Tarso foram decapitados. E assim também muitos emissários dos céus sofreram a incompreensão e o sarcasmo dos homens. Então vejam, meus irmãos, que sempre quando trazemos ideias novas, nós temos que admitir que a nossa doutrina ainda pode ser considerada muito nova em relação às religiões estabelecidas, que nós viemos falar de algo que as pessoas não conseguem, não é palpável às pessoas, por certo, nós encontraríamos dificuldades enormes de estar vencendo essas barreiras da incredulidade. Mas não podemos desistir, nós temos que continuar sem tentar impor, mas sim tentar impor pelas palavras, ou seja lá o que for, mas sim tentarmos levar ao conhecimento das pessoas quanto essa doutrina nos faz bem através dos nossos exemplos, do nosso trabalho, da nossa
inquebrantável fé. Isto é o que nos resta fazer, e o resto, a providência divina estará encarregada, sim, na hora certa, de trazer toda essa verdade para todos nós, encarnados e desencarnados. Esse foi, então, nosso estudo do Evangelho de hoje. Eu acho que esse tema me chamou bastante atenção, porque às vezes quando nós vemos o título, somente não vos quieteis pela posse do ouro, nós pensamos simplesmente que nós temos que ter o desapego pelas coisas materiais, tudo mais, mas não, se nós formos procurar ver, até a nossa caridade, ela tem que ser bem direcionada, ela tem que ser bem aplicada para que ressalte mais a caridade moral do que a caridade material. Podemos tentar angariar adeptos para qualquer religião que for, utilizando-nos das fraquezas dessas pessoas, mas muito pelo contrário. Devemos fazer com que a sua fé seja forte e que, quando ela se dê conta que ela deve procurar, sim, os ensinamentos do Cristo, ela esteja ainda mais fortalecida, esteja procurando realmente a caridade moral. Meus irmãos, então esse foi o estudo do Evangelho dessa noite, do Evangelho no Lar. Eu os convido agora a elevar mais uma vez o pensamento a Deus para agradecermos pelos ensinamentos de hoje. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de aprendizado que mais uma vez nos propiciastes. Ao Mestre Jesus, que está sempre a nos inspirar através dos seus ensinamentos e exemplos. Agradecemos a espiritualidade amiga, que está sempre nos guardando e orientando. Pedimos, Pai, força e fé para que continuemos nessa nossa caminhada, para que continuemos levando o Teu nome, os ensinamentos do Teu Filho Jesus, a todos aqueles que possamos alcançar. Pedimos, Pai, uma semana abençoada, produtiva e principalmente com mais amor e fé. Que assim seja. Meus irmãos, mais uma vez eu desejo a todos as bênçãos do Pai e a luz dos ensinamentos do Mestre Jesus, para que nós possamos continuar trilhando essa nossa caminhada. Paz, luz, muita saúde para todos nós.